Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Nós estamos agora no problema 1099, tá? Esse problema aqui ele tem o seguinte enunciado: leia um valor inteiro n, que é a quantidade de casos de teste que vem a seguir. Cada caso de teste consiste de dois inteiros, x e y. Você deve apresentar a soma de todos os ímpares existentes entre x e y. A primeira linha de entrada é um inteiro n, que é a quantidade de casos de teste que vem a seguir. Cada caso de teste consiste em uma linha contendo dois inteiros x e y. Então vamos lá. Então aqui o 1099. Vou fechar aqui. Pronto. Nós temos aqui a seção de dados, né? Dados, onde a gente tem a quantidade de testes que a gente vai ter que ler. E aqui nós temos o valor de x e o valor de y, tá? Outras informações que eu vou precisar, se eu tenho a quantidade de testes, eu automaticamente vou precisar do i, tá bom? Então a gente vai fazer aqui uma leitura, um processamento e uma saída numa mesma sessão, tá? Então eu vou aqui, primeira coisa, ler a quantidade de testes. Então quantidade de testes, beleza. Próximo passo, for, o i vai de 0, o i menor do que quantidade de testes, né? O i++, tá? Aqui eu vou ler o x e o y. Então eu vou ler aqui porcentagem, x e y. Só que eu tenho o início do intervalo e o final do intervalo, né? Só que a gente percebe aqui no segundo caso de teste, ó, o 13 e 10, que o primeiro é maior do que o segundo. Então a gente tem que fazer essa checagem. Então aqui eu vou adicionar o início e o fim, tá? Esse daqui é o início do intervalo. E esse daqui é o fim do intervalo. E outra coisa que a gente tem que ter aqui eu vou colocar como int soma de ímpares, né? Soma de ímpares começa com 0. Então toda leitura aqui, a soma dos ímpares, ela também vai, soma de ímpares, ela vai começar com 0, tá? Toda soma aqui, porque cada caso de teste, a soma dos ímpares é 0. Então ela começa aqui, na verdade deixa eu modificar aqui a ordem, né? Pronto, soma de ímpares. E agora a gente vai verificar quem é o início do intervalo, se é o x ou o y. Se o x for menor do que o y, o início do intervalo, né? Eu até posso colocar aqui ternário, início do intervalo vai receber. Se o x for menor do que o y, o início do intervalo é o x, caso contrário é o y. Então aqui eu já garanto isso. Vou agora percorrer esse intervalo, né? Então aqui início do intervalo e tal, fim do intervalo. Vou colocar esse aqui um abaixo do outro. Vou ter também aqui no caso um j, tá? Vou colocar aqui o num j. Então posso colocar ele como número, tá? Para ficar mais claro. Então esse número ele vai começar do início, só que nesse daqui o que acontece? A gente tem que os dois dos extremos não participam dessa análise, é só o que está entre eles. Então nesse caso o meu número ele começa do início do intervalo mais 1, tá? Porque são inteiros, né? E o número ele tem que ser menor do que o fim do intervalo. Fim do intervalo, que aí o número ele vai sendo incrementado em 2 unidades, né? Posso até fazer uma checagem aqui, é do seguinte, pessoal. Ó, início do intervalo, fim do intervalo, né? Ó. Sim, fim do intervalo. Se o y é maior do que x, o fim do intervalo é o y, caso contrário é o x, tá? Só o tenário aqui, só para dizer o início e o fim do intervalo. Se esse início do intervalo, para mim otimizar esse algoritmo, se esse início do intervalo é par, então ó, eu vou colocar aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se ele for par, quer dizer que o ímpar é 11, depois vai ser o 12, não, 12 não, né? O 13, né? Digamos até pronto, até 15, né? Então, se começar com par, eu começo do próximo dele. Se eu começar com ímpar, ó, o que acontece? Eu vou ter o 13,
eu vou ter o 15, por exemplo, até 16, né? Ó, se eu começar com 13, com 11, com ímpar, eu vou somando de 2 em 2 aqui, só que esse início do meu intervalo, o início do número, aqui tu soma mais 1 e aqui tu soma mais 2, tá? E depois tu vai incrementando de 2 em 2 que tu vai achando os ímpares, ó. 11 para 13, 2. 13 para 15, 2. E assim sucessivamente. Então o que ocorre aqui de diferença é só de como é que eu incremento esse meu o meu número logo no início. Então o meu número ele vai ser vou verificar o início do intervalo, eu vou verificar se ele é par, eu checo dessa maneira aqui, e se ele for par, o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó. Se ele for par, o número ele começará do início do intervalo, né? No início do intervalo mais 1, ok? Caso contrário, ele vai começar do início do intervalo mais 2. Início do intervalo mais 2. Assim a gente faz um algoritmo mais eficiente, tá? Então aqui eu já garanto o número e vou percorrer esses números. Sempre aqui tu coloca o ponto que tu já inicializou aqui, né? Nessa região. Então teu número ele vai até o fim do intervalo. Vai até o fim do intervalo e esse teu número ele vai ser acrescentado de 2 unidades, tá? E aqui tu vai somando, soma dos ímpares, vai somando com esse número que tu tá no momento, beleza? Pronto. Feito isso daqui, tu já tem a soma, né? A saída na verdade não é nem aqui, né? A saída é também, porque a gente faz essa verificação. Então aqui nós temos a saída que é o printf, porcentagem d barra n, e aqui a gente coloca a soma dos ímpares, tá bom? Aqui eu decido como é que eu somo mais 1 ou mais 2 nessa região aqui. Essa daqui eu identifico onde é o início e onde é o fim do intervalo. E aqui fica nulo, por quê? Porque o meu início do meu intervalo aqui, ó, eu já fiz essa configuração aqui em cima. Então não preciso colocar aqui. Aí eu coloco o ponto e vírgula e coloco a condição de saída, que é o número menor do que o fim do intervalo. Depois ponto e vírgula, o número mais 2, porque perceba que os números ímpares eles vão começando de 2 em 2, tá? Ó, somando 2 em 2. Então a gente melhora pra caramba esse algoritmo dessa forma, tá? Vou colocar aqui um Ctrl A, Ctrl C, vou levar para lá, aqui, pronto, colou, bonitinho, coloca aqui para enviar. Nós temos o ônibus aqui, eita, que essa é grande, viu? Pronto, aqui, e aqui a roda aqui, um pedacinho da roda. Semáforo aqui, aqui, pronto. Barcos, eita, que ele, agora, pronto. Enviou. Tal, runtime erro. Qual foi o erro? Da Pecore, que foi que aconteceu? Número do intervalo, número mais 2, fim do intervalo, xy, início do intervalo, mais 1. Sim, foi aqui na leitura, tá? Ó, eu não coloquei o comercial obrigatório, tá? Foi esse o erro meu aqui. Aí quando ele faz ali, ele fica tentando ler um determinado local da memória e não dá para ler, tá? Então vamos lá voltar. Então copiar um novo código, né, alterado aqui, bonitinho. Então coloquei, pronto, foi aceito, tá? Então essa é a resolução do problema. Tá? Esse daqui. E até o próximo problema, pessoal. Até mais.